Salve Maria para todos. Nós vamos começar aqui a segunda parte dessa nossa aula aqui, desse nosso encontro aqui com o pessoal de Belém. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Sr. João. Nós estamos aqui na casa dele, né? E tem um grupo aí de Belém que está aqui atrás das câmeras, né? Estão aqui acompanhando a aula. E o Sr. João montou aqui um bom equipamento, um bom estúdio para essa aula. Eu queria agradecer ao Sr. João, a Dona Paula, a esposa dele, por esse momento. Nós estivemos aqui em Belém acompanhando o Círio de Nazaré e realmente eu queria começar dizendo que foi uma coisa bastante tocante e bastante boa, né? O Círio, eu vou contar a história dele aqui porque é outra aula, né? Mas muitas pessoas me diziam que o Círio tinha todos os problemas que hoje em dia tem as devoções que são populares, né? As devoções que não são populares, ninguém liga, então não tem problema, é claro. Mas as devoções populares, que vai muita gente, como Aparecida, Auxílio aqui em São Paulo, tem devoções próprias que são muito mais culpa, me parece, daqueles que deviam instruir o povo daquilo que eles deviam fazer e a forma como o Círio é organizado, do que propriamente o povo devoto que está lá para fazer honra à Nossa Senhora. E esse ano aqui o Círio não teve organização, porque se dizia não vai ter o Círio, né? Então, assim como tinha lá a manchete, este ano não vai ter Copa, eles queriam fazer, este ano não vai ter Círio, tá? Mas teve Copa, que não tem importância nenhuma, e teve Círio, graças a Deus. O povo foi sozinho para a rua e fez uma caminhada, que é a caminhada normalmente que faz Nossa Senhora, a imagem aqui do Círio carregado. E como não houve organização, não houve show, não houve cantoria, não houve esses popstar que querem aparecer, e só foi para o Círio quem estava disposto a rezar. Então foi um Círio muito bom, porque as pessoas que a gente passava, pelas quais a gente passava, estavam lá rezando, estavam num estado de contrição, muitas pessoas a gente via que estavam lá agradecendo a Nossa Senhora. Esse ano foi um ano muito difícil, certamente a gente tem muita coisa para agradecer a Nossa Senhora. Eu acho que precisava de um ensino extra se a gente fosse colocar tudo que precisa para agradecer a Nossa Senhora. Eu também tenho muitíssimo para agradecer a Nossa Senhora. Eu passei por uma situação de saúde difícil, os meus amigos aqui de Belém e de outros lugares rezaram muito por mim, e rezaram tanto que agora têm que continuar me aguentando, né? Eu não sei se as orações deram certo, se a intenção era para voltar, direito. Mas, enfim, estou aqui. Bom, e dizer que, entre os grupos com o qual a Monfort teve relacionamento, sem a menor dúvida, o grupo de Belém do Pará é um grupo que eu guardo aqui no meu coração, um lugarzinho muito especial, né? Já desde o tempo do professor Orlando, que vinha aqui, dava aulas, né? Depois que ele faleceu, como eu assumi o posto dele, não o lugar dele, porque o professor não dá para substituir, mas assumi o posto que ele tinha no Monfort, vi algumas coisas, vi algumas vezes aqui, depois todo o trabalho que foi feito para que o IBP viesse para cá, e eu posso dizer para o pessoal de Belém que aquilo que eu tinha de melhor eu dei para o grupo de Belém. Bom, vamos então começar aqui a nossa aula. O que eu vou tratar é o livro do Mark Martin, que está aqui na transparência, A Casa Varrida pelos Ventos. Esse livro aqui é um livro que o professor deu para nós uma aula, logo depois que ele foi lançado. Ele foi lançado, a gente acabou de falar o ano e eu já me esqueci, 1900 e pouco, por aí. Não, pouco não. 1990 e pouco, né? E o professor Orlando deu uma aula para nós, e tem aí um link que foi feito por nós, que é um resumo, depois vocês leiam, né? E recentemente acabei relendo o livro, porque o livro foi traduzido por um amigo nosso, lá do grupo de São José de Rio Preto, né? Alguém diz, né? Melhor que ser rico é ter amigos ricos, porque a gente se aproveita da riqueza dos amigos sem ter que ter preocupação com a riqueza.
E eu digo que melhor que a gente ser capaz é ter amigos capazes, porque a gente se aproveita da inteligência dos amigos sem precisar fazer grande esforço, né? E graças a Deus nós temos muitos amigos capazes, e um deles, que foi o Adolfo José, que é de Mirassol, esse grupo de São José do Rio Preto, fez a tradução do livro. A gente está tentando até a edição do livro, mas não, até o momento a gente não conseguiu por diversas razões. E ele, junto com o livro, mandou uma carta aqui para nós, né? Aos caríssimos amigos da Montfort, bravos companheiros do bom combate, ao lerem as páginas de A Casa Varrida pelos Ventos, certamente será impossível não reconhecerem algo do vosso próprio apostolado, em defesa do santo sacrifício do altar, da milenar fé católica e da própria Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, acho que a Montfort recebeu pouquíssimas vezes um elogio tão grande quanto esse. Então, sou muito grato a esse nosso amigo. Ele traduziu o livro, e como a gente ia precisar editar, etc., eu acabei fazendo a leitura do livro. Como tem gente aqui, né? A hora que a gente começa a ler o livro, a gente não consegue parar mais, né? E eu li o livro e fiquei surpreso pela leitura do livro, numa visão, depois de tanto tempo, depois de ter ocorrido já muitos fatos que estavam no livro, e depois de conhecer um pouco mais da política vaticana, depois de conhecer um pouco mais da história, né, dessa luta que tem no Vaticano, eu fiquei surpreso com a leitura do livro. Bom, então, eu vou começar a contar aqui um pouco a história do livro. Eu vou tentar mostrar para vocês, decifrar esse enigma do livro. Eu estava comentando aqui com o pessoal que está assistindo a aula que não é fácil decifrar um enigma, contar como é que decifra um enigma quando ele é complicado. Você não sabe. Começo contando o que foi decifrado, começo falando enigma, conto tudo, depois conto as partes. Então, vou tentar claro isso. Quem está acompanhando aí pelo link pode ir fazendo as perguntas. O Sr. João está aqui anotando e imediatamente o Sr. João vai me interrompendo. A gente faz uma coisa meio informal aqui. E o pessoal todo que está assistindo, por favor, já vão interrompendo, tá? Levanta a mão, faz a pergunta. Eu repito aqui a pergunta para quem está de fora ouvir, mas a gente vai tocando assim, tá bom? Então, vamos aqui, né? Então, em primeiro lugar, quem foi Malek Martin, o escritor desse livro? Tá? Então, estamos tentando, volto a insistir, decifrar o enigma. A primeira coisa, vamos ver quem foi esse que propôs o enigma. Então, vocês têm na transparência os dois Malek Martin. Um Malek Martin vestido como padre tradicional, e como ele é apresentado, tem aí o santo, se eu não me engano é São Tomás que está do lado dele, crucifixo, ou este outro Malek Martin, que parece um galã desses filmes da década de 50, né? Falando assim, bem apessoado, cabelo branco, todo ajeitado, né? Assim, com o olho mais para cima do que o outro. Então, quem foi esse Malek Martin, né? O Malek Martin, ele foi secretário do cardeal Beia no concílio. O cardeal Beia vai ser o responsável por um dos piores documentos do concílio Vaticano II, que é a Nostra Aetate, né? Aqueles que acompanham um pouco a Montfort, que acompanham as minhas aulas, certamente já viram. Sempre que eu dou uma aula sobre a Pascendi, eu comparo um texto da Pascendi com um texto sobre uma espécie de intuição que se teria em toda a religião, e toda a religião seria salvadora, poderia salvar o homem. São dois textos que têm um antagonismo. Uma vez conversando com um bispo auxiliar, eu dei exatamente esse exemplo para mostrar como os documentos do Concílio Vaticano II não se conciliam com a tradição, né? E a resposta do bispo para mim foi: bom, eu ainda não estou preparado para essa discussão, né? Vamos deixar isso mais para frente. E, então, o Malek Martin foi ajudante do cardeal Beia no concílio. O cardeal Beia, então, era um progressista daqueles, já nos tempos do concílio, tá? Era um cardeal bem progressista. Naquele tempo, até os cardeais progressistas rezavam a missa antiga, porque não tinha missa nova, né? Eles vão trabalhar pela missa nova. Bom, acontece, e o Malek Martin tinha muita importância,
porque ele estava junto com o Beia. E se comenta que ele tinha acesso ao próprio Papa, ao Papa João XXIII. Então ele não era uma figura apagada durante o concílio, mas ele estava do lado de lá durante o concílio, porque ele estava com o Beia, né? E com quem que ele trabalhava, né? Tem esse Hubert Kaiser, existe um livro chamado, essas são umas informações que eu tive recentemente, tem um livro chamado O Espírito Revolucionário Judeu, Seu Impacto na História do Ocidente. É um livro de quase 1000 páginas, me disseram. Eu obviamente, é um livro que eu ainda não li por esse tamanho, né? Mas ele é todo em inglês e um amigo meu me fez uma tradução do capítulo 24. Então, você pode imaginar, um livro que tem 24 capítulos é quase um convite para a gente não ler o livro, né? É um livro de 1000 páginas. Você fala assim, o capítulo 24 eu vou ter que chegar, então você fala, tenho mais o que fazer. Bom, mas esse meu amigo, ele leu, não sei se ele leu todo o livro, mas leu pelo menos aqui esse capítulo 24. E ele, então, relata a ação do Malek Martin, então, no concílio em relação aos judeus. O livro, então, vai contar a história dos judeus. Tá? E qual vai ser o papel do Malek Martin? O Malek Martin, ele vai trabalhar, os judeus estavam muito interessados em que a Igreja Católica fizesse uma declaração revendo a posição de que os judeus tenham matado a Cristo. Não teriam sido os judeus que mataram a Cristo. E por isso os judeus não teriam que pedir perdão por isso e não teriam que aderir à Igreja Católica. Porque eles teriam o Antigo Testamento, que a Igreja Católica, é claro, reconhece como verdadeiro, e se não foi eles que mataram Cristo, eles não têm que pedir desculpa de nada. Na melhor das hipóteses, eles teriam que um pouco só se adaptar à nova religião. Eles pediam até que o Papa proibisse no concílio o apostolado com os judeus. Ninguém mais poderia converter um judeu. Então eles vão fazer um lobby durante o concílio para isso. E o Malek Martin vai ser quem vai trabalhar juntamente com os judeus. Tá? Vai entrar na história também esse fulano chamado Robert Kaiser. Esse Robert Kaiser era um representante da revista Times. Tá? O que ele tinha em comum com o Malek Martin? O Malek Martin era, nessa ocasião, ele era jesuíta. E o Robert Kaiser também tinha estudado com os jesuítas. Tá? O Malek Martin, por esse pedacinho, ele vai ser jesuíta e depois ele vai pedir, depois do Concílio Vaticano II, ele vai pedir dispensa dos votos dele. Então vão dispensar os votos. Alguns dizem que só os votos foram dispensados, outros dizem que ele foi reduzido ao estado leigo, isso significa que ele deixou de ter as obrigações de padres, mas ele tinha privilégio de poder continuar a rezar a missa e ele só rezaria a missa antiga. Eu estou pondo tudo isso na condicional, porque não é uma informação assim dada, mas sem muita... Eu não achei nenhuma referência a isso. Sério. Bom, mas então... Esse Kaiser, né, aí eu representando o governo alemão, era americano e ele vai para o Vaticano na época do Concílio Vaticano II para representar a revista Time. Né? E ele era um jovem repórter, colocado nessa função, e a revista Time dá para ele um orçamento ilimitado. Ele podia gastar quanto ele quisesse para transmitir o Vaticano II. Ele, então, vai alugar um apartamento em Roma e vai organizar, no domingo à noite, jantares entre os cardeais, os bispos e gente importante do concílio, que vai estar na casa dele. Teve um cardeal, tem nome aqui, agora esqueci, não vou procurar, que vai dizer que a verdadeira formação do concílio, das ideias do concílio, se davam no apartamento do Kaiser. E o Kaiser, então, vai se interessar, sobretudo, por essa questão. Ele tinha sido estudante católico, mas era modernista, e vai se interessar, sobretudo, por esse documento
a nossa etate e por um documento, então, que falaria, trataria de uma revisão da Igreja Católica a respeito dos judeus. Esse capítulo que eu falei desse livro trata disso. Né? Então, não trata do Malek Martin. Aonde entra o Malek Martin nessa história? Que o Kaiser, então, precisando de informações, começa a dar dinheiro para o Malek Martin. Né? E o Malek Martin, então, começa a receber dinheiro para dar informações para o Kaiser. Só que chega um determinado ponto, o Malek Martin, então, vai dizendo que o documento não vai sair, que está difícil, etc. O Kaiser começa a desconfiar que, ao invés de o Kaiser estar usando o Malek Martin, era o contrário. O Malek Martin, como bom jesuíta, estava utilizando o Kaiser. O que o Malek Martin fazia? Eu quero que tenha a impressão os padres conciliares. Ele dava informação para o Kaiser, que publicava no Times, e o Malek Martin ia conversar com os bispos, dizendo, olha aqui, olha a informação que esse fulano teve, olha essa situação. Não sei se vocês entenderam a manobra do malandrão do Malek Martin, né? E o Kaiser começa a desconfiar disso. E ele começa, sobretudo, a desconfiar quando o Malek Martin um dia chega na casa, no apartamento do Kaiser, acompanhado de dois judeus importantes, muito importantes, que eram as duas grandes associações que estavam lidando com o documento do Beck. Acompanhado dele, ele falou, mas se ele tem contato com esses judeus, ele não precisava passar por mim, quer dizer, ele está me usando. Essa foi a conclusão do Kaiser. Então, o malandrão do Malek Martin utilizava ele para fazer a divulgação. Só que as malandragens do Malek Martin não vão até aí. Acho que uns 7, 8, um livro desse Kaiser, que ele conta o que aconteceu. O Malek Martin teve um caso com a esposa dele. Né? Ele chegou a colocar 2 investigadores até do Malek Martin, e confirmou isso. A esposa dele vai, depois, ele vai pedir nulidade do casamento dele, naquela época que se anulavam todos os casamentos, vai se separar da esposa e vai casar de novo. O fulano morreu recentemente, e esse caso era um fulano assim, muito cotado na esquerda católica. Um Ensinos, que faz propaganda desse livro dele, que agora esqueci o nome. Como é que chama? Um crime eclesiástico, qualquer coisa assim, né? Então ele vai, esse daqui então vai ser o Malek Martin agindo. Isso daqui é extremamente interessante, porque então tem 2 Malek Martin. Isso daqui é indiscutível. Tem um Malek Martin, que é um fulano conservador, que se apresenta como conservador, e tem um Malek Martin, que é um fulano progressista com sérios problemas morais. Tá? O Malek Martin, ele publicou vários livros. Esse livro, A Casa Varrida pelos Ventos, é considerado um livro que é uma espécie de resumo da vida dele e das ideias dele. Esse romance é um romance que ele escreve, e que numa entrevista ele diz que 85% da história é totalmente verdadeira. Então, esse é o autor do Enigma, que vai então apresentar para a opinião pública um romance, e que ele pretende que as pessoas vão decifrando. Tá? Uma vez, o professor Orlando, analisando uma época a ação da maçonaria, ele comentava por que a maçonaria faz alguns testes iniciáticos ridículos. Né? Então, por exemplo, fulano para entrar na maçonaria, ele se pede para ele, se vende a ele e fala, sobe uma escada, vai subir dessa escada. Então o fulano está com os olhos vendados e começa a subir uma escada. Só que é uma escada que tem os degraus móveis, né? Um sistema que o fulano, quando sobe, em vez de ele subir, o degrau é que desce. Né? Uma espécie de escada rolante não elétrica, mas assim, mecânica. E ele então tem a impressão que ele está subindo, que ele está vendado, né? E é claro que o fulano percebe que ele não está subindo coisíssima nenhuma, que é só um mecanismo, mas ele está vendado. E aí o fulano da maçonaria grita, sobe mais, né? O fulano está subindo, e aí desliga um ventilador para jogar vento na cara do fulano, né? O fulano escuta o ventilador.
E tá lá o vento. E aí o fulano lá de baixo, sobe mais! É claro que o fulano que está subindo está vendo que aquilo lá é uma piada. Ele está lá subindo, e aí, de repente, o fulano fala, agora se atira daí de cima e tenha confiança que a maçonaria vai te salvar. O fulano se atira, porque ele sabe que ele não está lá em cima, né? E ele pula e ele cai lá, e aí vão os maçons e falam, ah, muito bem, você é dos nossos, parabéns. Esse teste é um teste ridículo. Então, para que ele serviria? Esse teste não é um teste de fidelidade. Hoje em dia, a maçonaria, hoje em dia as empresas fazem isso direto, né? Você faz um teste com um objetivo aparente e tem outro de baixo, né? Então, tem esse teste, qual é a finalidade dele? Não é ver a fidelidade, é medir a inteligência do fulano. Porque o fulano, então, que é muito burro, né, ele vai dizer, oh, que legal, olha, fizeram assim comigo, agora eu penso que eu sou fiel, etc. E ele entra na maçonaria como assim, alguém achando, olha, que coisa legal, etc. O fulano que tem uma inteligência média, como a grande maioria das pessoas, vai dizer, tenha certa paciência, isso aqui é uma palhaçada, brincadeira de criança, isso, vamos plantar batata, eu tenho mais o que fazer, e não aparece mais. O fulano que é muito inteligente diz, não é possível que um negócio que tem tanto tempo e tal importância, coloque um teste ridículo como esse. Tem alguma coisa por trás, eu vou ficar aqui. Então, o teste maçônico segrega aqueles de inteligência média, que não voltam mais, os burrinhos que vão servir de anteparo da maçonaria, e os inteligentes, muito inteligentes, que são aqueles que vão progredir dentro da maçonaria. Tá? Então, toda a história oculta tem a finalidade de pegar alguém que leia aquela história e falar, oh, tem um segredo, que legal, olha só, fica todo espantado. A média das pessoas que diz, isso aqui é uma história, deve ter alguma coisa verdadeira, mas fulano ia ser um recalcado, ele queria vender livro, ele precisava viver, ele escrevia bem, então ele inventou. E alguns que são muito inteligentes e que vão dizer, opa, por trás dessa brincadeira talvez tenha alguma coisa muito séria, eu vou investigar, tá bom? Bom, então vamos em frente, esse é o Mark Martin, o caso é dele, né? O livro, então, vamos começar, então, tentando decifrar esse enigma. Eu não marquei o horário, a hora que começou, não tem problema. Então, o livro começa aqui, eu vou dar uma análise geral do livro. Então, o livro, sem dúvida, mostra alguém que conhece a política do Vaticano. Esse é o primeiro ponto importante. Então, é um romance, sem a menor sombra de dúvida, então a gente tem que dar um certo desconto pelas informações, mas é alguém que conhece a história do Vaticano. Então, a primeira coisa é a questão do conhecimento dele, ele dá uma informação. Isso está nessa entrevista, tem aí, que ele diz que o terceiro segredo do Papa estava, o terceiro segredo estava numa escrivaninha na mesa do Papa. Isso daqui é uma revelação que só saiu agora. Essa revelação não existia. Isso é recente. Recentemente, como é que chama aquele que escreveu o quarto segredo? O Sotti. O Sotti. Como? Antônio Sotti. O Sotti, que é um vaticanista que estudou muito a questão do quarto segredo. Eu não vou entrar aqui porque é outra aula, mas... Ainda bem, vai ter que ficar muito bom. Mas o Sotti mostra que existem dois segredos. Né? Então, teve o primeiro e o segundo que foram revelados pela irmã Lúcia. O terceiro, que foi revelado em 2000, bem posterior então, ao livro, esse terceiro segredo que foi revelado estava na Congregação para a Doutrina da Fé. Esse muita gente já tinha tido acesso. Né? E existe um quarto segredo, que seria uma carta escrita ao Papa, que estava na escrivaninha do Papa. Tá? Porque era uma carta direto ao Papa.
Quem conta isso sem rodeios é o secretário do Papa, Loris Capovilla, que nesse trabalho aqui que eu falei, desse livro sobre os judeus, ele vai aparecer como amigo do Malek Martin. O Malek Martin tinha contato com o Loris Capovilla. Então, o Malek Martin vai dar essa informação. O quarto segredo, o terceiro, né, segredo, está numa escrivaninha na mesa ali do criado mudo do lado do Papa. Isso ninguém sabia, então mostra o conhecimento. Depois, ele, a certa altura, vai dizer que havia um trabalho para se colocar um Papa jesuíta para fazer a revolução dentro da igreja. Então, ele mostra o conhecimento de um trabalho. É claro que existe a ação de Deus. O Papa que veio depois do Papa que está nesse livro, que é o Papa João Paulo II, não foi um jesuíta, né? Foi o cardeal Ratzinger. Mas se vê que tinha um grupo trabalhando para colocar um Papa jesuíta. Hoje em dia também se fala que na eleição do Ratzinger, o grande adversário dele já teria sido o cardeal Bergoglio, atual Papa Francisco, que era jesuíta. Então, de fato, havia uma preparação para isso. Tá? Depois, um outro ponto que ele vai dar, que é bastante importante, né, é a questão do problema político como antagonismo da Igreja Católica. Ele vai, claro, colocar a questão da religião, vai colocar os problemas doutrinários do Vaticano II, mas ele vai dizer que o grande problema é que existe um complô político contra a Igreja Católica, que visa, de fato, implantar o anticristo aqui na Terra. Esse que é o objetivo, mas muito mais por um meio político do que por um meio religioso. Vai haver uma união de gente dentro da igreja com esse pessoal, mas ele coloca o protagonismo daqueles que querem a vida do anticristo, não dentro da igreja, mas fora da igreja. E esses dentro da igreja vão se aliar a essas pessoas de fora. Me parece aqui uma conjectura errada dele, mas que mostra um conhecimento dele de como a política estava sendo feita. Eu estou colocando esses pontos aqui para mostrar como ele não era um ninguém dentro do Vaticano. Ele coloca também, tem aí até as páginas do meu livro, vocês não têm, né? Depois, se alguém quiser, eu posso tentar fazer a transferência para o texto. Eu não vou ler agora, mas ele, nas páginas 231 e 234 desse meu texto, ele mostra como o problema central da igreja é o Vaticano II. E ele vai dizer que vai se discutir no Vaticano II. Não tem jeito, diz ele. Né? Ele coloca isso na boca do cardeal que era da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o cardeal Ratzinger, mas ele coloca, de fato, que o tema do Vaticano II chegará ao momento de ser discutido. Foi o que chegou. E ele dá também um grande destaque para a questão da missa, que a missa trouxe um grande prejuízo para a igreja e que a missa deveria ser restaurada. Ele, num outro livro, publica o decreto de restauração da missa, que é praticamente o decreto do Sumorum Pontífico, né, do Moto próprio. moto próprio Sumorum Pontífico, moto próprio do Papa. Então é alguém que conhecia muito do que estava acontecendo no Vaticano. E não é difícil a gente imaginar alguém que estava tão próximo a João 23, que estava tão próximo do concílio e que tinha um pé em cada barco e que era um fulano tão esperto que enganava até os judeus, né? Porque é uma coisa genial, né? É uma coisa genial, precisava ser um jesuíta mesmo. Acho que não existe outro tipo de ser na Terra que seja capaz de fazer isso, né? E ele, então, é natural então, que ele conhecesse muito desses problemas. Tá? Bom, posto isso, vamos entrar então num comentário geral do livro. O livro é enorme, claro que não vai dar para tratar tudo, eu vou tratar só aquilo que é mais interessante. O livro começa com 4 eventos, ele relata 4 eventos preparatórios que vão dar o contexto aonde a história vai se desenvolver. Tá? Então, o primeiro deles
é a preparação da União Europeia em 25 de março de 1957, tempo, portanto, de Pio XII. Ele considera que essa União Europeia vai ser um movimento feito para se destruir a Igreja Católica e implantar propriamente o reinado do Anticristo. Eu queria aqui lembrar que Bento XVI, quando foi eleito Papa, chamou a União Europeia de Império do Mal, eixo do mal. Certo? Então, lá na sede nós temos questão de quando a Inglaterra decretou o Brexit, nós estouramos champanhe lá para comemorar o primeiro tiro no eixo do mal, que começava a fazer água essa sociedade sem Deus. Né? Então, ele coloca isso como primeiro. Depois, segundo, ele relata uma reunião em fevereiro de 1960, aonde dos cardeais que vão começar o Concílio Vaticano II e onde se coloca a seguinte questão: está sendo feita a preparação, né, do concílio, está começando a se falar do concílio, então se coloca a seguinte questão: seria importante a gente divulgar o segredo de Fátima, já que Nossa Senhora pediu? Então isso é posto na reunião. E os cardeais, unanimamente, exceto o cardeal confessor dele, que esqueci quem é aqui, mas os cardeais relatam que não é necessário atender o pedido de Nossa Senhora, e que essa é uma decisão do Papa. Então o Papa diz, fala. Roberto, é só uma dúvida. Em entrevistas depois dele, após o ano 2000, ele dá a entender que o terceiro segredo não foi publicado inteiramente. Isso. Aí aquilo que o senhor estava falando sobre o quarto segredo seria outro diferente ou até mesmo o resto que faltou? Não, é uma complementação. Então perguntaram se a parte do segredo que está faltando é outro segredo. Sim, mas é uma complementação do terceiro segredo. O terceiro segredo descreve uma visão, então haveria a explicação de Nossa Senhora para as crianças sobre sobre essa visão, que nem a primeira parte. A primeira parte do segredo é a visão do inferno e depois vem a explicação de Nossa Senhora. Ela explica aquilo. Então, a segunda parte teria uma outra visão e teria também uma explicação de Nossa Senhora. Só que essa explicação de Nossa Senhora seria através de uma carta que é dirigida ao Papa. Isso que justificaria para ele não publicar. O Papa diz, para mim, não tenho obrigação de divulgar. Aquilo que era para todo mundo eu já divulguei. Tá? Essa é mais ou menos a posição do Antônio Sotti, que faz essa análise. Bom, então, João 23, então, faz uma recusa da publicação do segredo de Fátima. E, com isso, o livro mostra uma recusa de fazer aquilo que Nossa Senhora tinha pedido. Então, é claro que isso produz na igreja, então, uma situação bem ruim, porque a Igreja Católica se recusando a atender o pedido de Nossa Senhora, mostra uma situação bem ruim do clero. E aí ele mostra, que é muito citado no livro, a entronização de Lúcifer na igreja, na capela de São Paulo, no dia de São Pedro e São Paulo. Né? Então, ele coloca essa data, 29/6 de 1963, houve essa cerimônia. Isso foi um sinal para aqueles que eram um grupo satanista, que teria dentro da igreja, com a eleição de Paulo VI. Ele diz que foi um sinal por causa do nome que Paulo VI escolheu. Ele não explica direito o que seria esse sinal, mas... Então, ele faz a descrição, ele descreve muito bem, e enquanto na capela paulínia está sendo feito uma entronização do demônio, também na Carolina do Sul, numa capela, uma capela de uma igreja, é feita a mesma cerimônia. Eles, por telefone, vão controlando e vai tendo uma missa negra no Vaticano e uma missa negra lá na Carolina do Sul. A missa negra na Carolina do Sul é feita porque ele diz que tudo que precisa ter numa missa negra não dava para fazer na Capela Paulina.
Lista Negra é cheia de sujeiras. Então não era possível fazer dentro da Capela Paulina. Então ela é completada se fazendo lá na Carolina do Sul. Muita gente diz que é a imaginação dele, que isso nunca ocorreu, etc. O fato concreto é que Paulo VI vai ter a famosa frase: a fumaça de Satanás entrou no templo da igreja. Né? O que ele estava dizendo essa frase? E Bento XVI, logo depois de ter sido eleito, faz uma reforma nessa capela e informa que a capela precisa ser reconsagrada. Isso não é normal, numa reforma, se reconsagrar a capela. Se faz a reconsagração quando há uma profanação muito grande do local. Então se faz uma nova consagração daquele local para Deus. Né? E ele então diz que isso daqui é o tempo que se prepara para que aqueles que é o tempo dado a Lúcifer, para ele dominar a Igreja Católica e destruir a Igreja Católica. É claro que a Igreja Católica é indestrutível por causa da promessa de Cristo, mas é claro que os maus, em seu ódio, tentam fazer isso. É como uma pessoa que blasfema contra Deus. A pessoa que blasfema contra Deus é um idiota perfeito. Né? Porque a blasfêmia que ela faz contra Deus, é claro que não atinge a Deus. Uma pessoa que xinga a Deus, óbvio que não atinge a Deus. Mas ela tem um tal ódio de Deus, e ela sabe disso, que ela blasfema. E ela só se prejudica. Porque ela vai para o inferno por causa daquela blasfêmia. Né? Então, mas ela faz por causa do ódio que ela tem a Deus. Assim os maus. Eles sabem que a Igreja Católica é indestrutível, mas eles agem como se eles pudessem destruí-la, e por isso mesmo depois eles, se não se arrependerem, eles vão para o inferno. Bom, então, é esse daqui o cenário. E o último ponto, o último cenário, então, quando da morte de João Paulo I. Quando morre um Papa, o Papa ele deixa ao encargo do secretário dele os documentos que eles querem que sejam transferidos de forma secreta para o sucessor dele. Secreta quer dizer que seja comunicado diretamente para o sucessor dele. Então, o Malek Martin descreve isso. Tem um padre que vai fazer parte da história, chamado Aldo Carne Seca, que é um personagem inventado. E tem mais o cardeal Mastroianni, que é o Casarola, se eu não me engano, depois nós vamos ver aqui, e um outro, que estão os três que vão abrir os documentos do Papa para entregar para o Papa. Okay? Então o que faz? O Papa anterior, ele sela os documentos e deixa lá com o secretário, e aí esses três, quando o Papa novo assume, eles quebram esse selo e na mão dos três, as testemunhas, eles levam aquilo para o Papa que vai assumir. Acontece que ele diz que a morte de João Paulo I foi tão rápida que não deu para ele quebrar esse selo e fazer um novo selo. Né? Então, eles vão, os três, selar esses documentos para entregar para o outro Papa. Acontece que quando eles vão fazer isso, o cardeal lá que tem o rabo preso, lá que aprontou, percebe que na realidade o selo tinha sido quebrado. Então alguém tinha visto os documentos que Paulo VI teria deixado para João Paulo I. Então ele se entreolha, né? Fica, quem seria, quem não seria, mas tem que selar. Ele sela então os documentos ali e fica aquela dúvida. Então cada um desconfia dos outros dois, né? Porque em princípio só os três que teriam tido acesso e teriam visto os documentos. A importância disso tá porque esses documentos vão aparecer no fim da história. Aí o ponto quando eles vão aparecer. Tá? Bom, o livro então vai contar a história dessa casa varrida pelos ventos, né? Quem vê o título pode acabar pensando que a casa varrida pelos ventos é a Igreja Católica,
que foi varrida pelos ventos, né, nessa confusão. Mas não é. A Casa Varrida pelos Ventos é uma torre que está lá no Vaticano, isso eu não verifiquei se tem ou não tem mesmo, acho que deve ter, mas que uma pessoa muito importante da Inglaterra acabou adotando para ele como ele tem uma família grande, tem um grupo católico grande, e ele se instala lá na Inglaterra. Tá? E eles vão ganhar muito dinheiro e vão sempre ajudar muito a igreja. Quando tem a revolta, quando o Henrique VIII se revolta contra o Papa, expulsa eles, né? Eles então conseguem fugir com boa parte das riquezas e vão para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos então, eles se instalam e ficam mais ricos ainda. Aí ficam bilhardários, né? E eles vão ajudar muito a igreja. Eles têm um apoio, uma das características deles é um apoio incondicional ao papado, né? Eles vão dar sempre emprestar muito dinheiro e dar muito dinheiro para a igreja. Então ele conta desde o tempo de Pio IX que eles dão grandes somas para a igreja, né? A igreja então vai acontecer o Concílio Vaticano II e eles vão se posicionar contra o Vaticano II e contra a modernização. O grupo deles vai ficar reduzido, eles vão perder o apoio no clero, porque, claro, o clero vai ser favorável à modernização, e a grande autoridade da família vai ficar para uma senhora chamada Francesca Gladstone, né? Essa Francesca, então, vai ter 3 filhos, uma moça e 2 rapazes. Um dos rapazes é o Christian Gladstone e o outro, esqueci o nome, mas já vai aparecer, Paul Gladstone. Tá? E esses 2 vão ser os grandes heróis da história do Malek Martin. Nós vamos ver, na realidade, os 2 são o Malek Martin. Tá? Eles representam a vida do Malek Martin, o Paul e o Christian. Né? Então, ela apresenta assim, a família, esse grupo, né? E é um grupo curioso, porque apesar dele ser tão católico assim, tem uma série de liberalismo que eles contam. Então, a Francesca é uma heroína de devoção ao Papa, de rigor da tradição, etc. Briga com todos os bispos, etc. O casamento dela é um escândalo, né? Porque ela vai casar com fulano, que é meio bêbado, que o pai vai ficar contra, porque esse fulano não tem nada de católico, etc. Mas ela acaba casando com ele. E também as atividades da filha dela. A filha dela faz balé, faz dança, é uma liberalzona daquelas. Tá? Uma coisa interessante que alguém poderia pensar que a Casa Varrida pelos Ventos teria alguma relação com a Fraternidade São Pio X. Né? É a primeira coisa. Quem foi que resistiu ao Concílio Vaticano II e à Missa Nova? Foi o Dom Lefebvre e a Fraternidade São Pio X. Acontece que na história a Fraternidade São Pio X é chamado para rezar missa lá no grupo deles. E o Dom Lefebvre vai lá. O Dom Lefebvre vai, reza a missa e depois diz, contado pela história, olha, é melhor vocês se entenderem com o bispo aqui que não dá para a gente vir para cá. É extremamente curioso, porque exatamente o grupo que a Fraternidade São Pio X se interessaria, né? Um grupo favorável à missa antiga, bem estruturado e com, vamos dizer assim, muita simpatia, certo? Então, é surpreendente não ter aceitado. Quer dizer, este grupo tentou um acordo com a Fraternidade São Pio X e não conseguiu. Dom Lefebvre não quis, por alguma razão, saber deles e foi embora. Então, tem só essa passagem da Fraternidade São Pio X. Tá? Bom, então ela tem os 2 filhos, né? A filha vai ter uma doença, não vou entrar no caso da filha, mas ela vai ter os 2 filhos, o Paul e o Christian. Os 2 vão para o seminário, né? O Christian vai para o seminário do bispo, mas como ele era muito conservador, tinha muita briga, mandou ele para Navarra, que seria a
faculdade da Opus Dei, então se parece aqui, em vários pontos da história, alguma correlação com a Opus Dei, né? E o Paul vai para o seminário, mas ele não fica no seminário, ele volta, e aí ele vai ter uma profissão que é muito difícil a gente se manter católico, né? Que é advogado, né? Então, tô brincando, hein? Tô brincando, né? Então, o Paul volta e vai ficar advogado. O Christian vai ser ordenado, vai ficar na missa antiga, e eles vão dar para ele, então, mandar ele, o bispo lá, briga com a Gladstone, mas ela tem muito dinheiro, ele fala, para que eu vou brigar, o grupo dela está pequeno, e ele acaba, então, fazendo uma coisa que a gente já vê mais ou menos hoje em dia. Quando o padre é conservador, né, e está atrapalhando na diocese, o que faz? Manda ele estudar em Roma. Então, mandaram o Christian ir estudar em Roma. E o Christian foi lá fazer a tese de doutorado dele e está estudando em Roma. Então, ele dá aula também na universidade e parte do tempo ele estuda em Roma. O Paul, então, fica advogado e ele vai entrar no escritório da advocacia e ele vai casar com uma moça budista. Então a família não gosta, acha o casamento um absurdo, etc. Mas a moça é budista. Ela é budista, filha de 2 chineses riquíssimos, que eram 2 fulanos, um casal que consegue fazer acordo com todo mundo, desde o Mao Tse-tung até... Ele sabe se adaptar a tudo. Então, é propriamente, me parece, o Malek Martin conciliador e aproveitador e que tem um relacionamento que não é correto. Né? E o Christian vai representar o Malek Martin, que quer ter devoção pela missa antiga e é contrário aos ensinamentos do Vaticano II. Então, esses 2 irmãos representam essa divisão que existia no Malek Martin. Tá? Então, o destino dos 2 filhos são bastante diferentes. Eles vão se encontrar lá no fundo, na frente da história. Tá? Bom, então o padre Christian vai para o seminário, vai em Roma e vai estudar no Angélico. Né? Aí começa o livro começa com uma cena bastante interessante. Né? O Papa vai num sábado para a gruta de São Bolo. Né? Essa é uma gruta que tem de Santa Maria Madalena, na Provença, onde, ao que tudo indica, Santa Maria Madalena teria morrido e lá tem o túmulo dela. O padre José foi lá, né? Então, eu não acreditava muito nessa história. Depois que eu li o livro, eu passei a acreditar, porque eu vi o ódio da esquerda em relação a... Quê? Bom, então o Papa faz a viagem para rezar nessa gruta. Né? E o cardeal Mastroianni, que era o grande inimigo do Papa, estava querendo mandar fazer uma consulta para os bispos do mundo para começar uma articulação contrária ao Papa, porque ele tem um plano de fazer o Papa renunciar. Todo livro é a batalha para fazer o Papa renunciar. Né? O Papa é João Paulo II. O Papa é João Paulo II, isso. A Lúcia está lembrando aqui, o Papa Eslavo, o Papa João Paulo II. Ele chama no livro de Papa Eslavo. Então, o Papa viaja e o secretário de Estado, o auxiliar dele é o padre Carniceiro, né? Aldo Carniceiro. Então, o padre, ele vai e o bispo, o cardeal, o secretário, você não me interrompe hoje, hein? Agora eu quero preparar esse material, quero estudar, você não me interrompe. Vai lá para o escritório dele, quando ele senta, vai começar o trabalho, escuta bater na porta. Né? É um secretário que está lá de plantão e diz, o cardeal fica uma fera, falei para não me interromper e tal. Aí o secretário, não, mas olha, cardeal, é o Papa que quer falar com o senhor. Pô, o Papa, bom, então se é o Papa, vamos lá, né?
E aí ele transfere a ligação e o Papa pede para ele, diz para ele que vai fazer o sermão lá no final da tarde, qualquer coisa assim, e que o Papa tinha se lembrado de uma imagem que ele tinha visto, uma estátua que ele tinha visto no Angélico, que é essa, Noli Me Tangere, que é do Bernini, que é a ressurreição de Nosso Senhor, quando Nosso Senhor ressuscitou, aparece Santa Maria Madalena vê Nosso Senhor, ele vai encostar em Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz para ela, não me toques. Não era para ela tocar. Né? Então, o Papa diz que quer que vá até... Ele diz que tinha visto essa imagem no Angélico e quer que tire uma fotografia e mande para ele, Papa. Naquele tempo era por fax ainda, não tinha o WhatsApp, essas coisas, então manda por fax. Aí o cardeal fala, sim, eu vou achar, pode deixar, etc. Desliga. Ele fala, critica o Papa. Onde já se viu, esse Papa não sabe que tudo isso é invenção, essa Santa Maria Madalena nunca morreu, aí que bobagem, ele veio me incomodar com isso, em vez de ele se incomodar com coisas importantes, com a situação dos pobres, etc. Né? Mas o Papa pediu, ele tem que fazer. Ele fala, puxa, mas quem vai me arrumar isso? Aí ele lembra do secretário do Aldo Carne Seca, liga para ele e fala, olha, o Papa está pedindo isso, vai atrás, está lá no Angélico. Esse padre Aldo Carne Seca era o Angélico, é a escola dos dominicanos em Roma. O Aldo Carne Seca, então, liga para o superior do... fala, olha, se está no Angélico, perdão, eu inverti a história. O cardeal, então, disse, se ele está no Angélico, é fácil. Eu vou ligar para o Angélico e digo para o superior dos Angélicos, ele conhecia o superior, o tal de Frei Stanley, vai aparecer aí, peço para ele tirar a foto, já manda o motorista lá, já pega e já passa para o Papa. Quando ele liga o Angélico, onde está o superior? Não está. Sábado de manhã, o porteiro do Angélico avisa, não fica nenhum freio aqui, todo mundo sai para passear. E aí ele começa a ficar nervoso, porque ele não vai conseguir cumprir aquilo que o Papa pediu. O Papa disse que precisava para fazer o sermão. Ele então ele fala, como é que eu vou resolver isso? Aí ele pensa, como eu disse, no secretário, no Aldo Carne Seca. Ele fala para ele, esse fulano resolve tudo. Chama ele e diz para ele, olha, eu precisava muito disso, eu procurei o superior dos dominicanos lá no Angélico, não achei ele. Né? Você pode resolver esse caso para mim? O secretário disse, o Aldo Carne Seca disse, deixa comigo. Né? E fala, pode deixar, me dá o carro, eu vou atrás dele. E a história diz que o Aldo Carne Seca sabia onde o Frei Stanley estava. Que ele estava num restaurante perto do Pantheon, chamado Spring. S-P-R-I-N-G. Certo ou não? Pergunto, agora, não tem no livro essa pergunta. Qual a tradução de Spring? Todo mundo, até eu que sou completamente analfabeto em inglês, vai dizer que a tradução de Spring é primavera. Tá? Se ele estava... bom, aí o Aldo Carne Seca vai lá, e quem que ele acha então no Spring? O próprio Fraga. Aí se descreve todo o que ele está comendo, ele tem o café da manhã irlandês, ovos mexidos, e desse jeito, aquele. Uma perda de tempo gigantesca. Para que num livro desse tamanho? Quem tiver me acompanhando, olha o tamanho do livro aqui, ó. Olha o tamanho do livro. Não tem uma figurinha, nada. É só texto. Para que num livro desse tamanho ter uma indicação dessa? Quando eu li esse livro, eu lembrei de um fulano que era ligado à TFP e que tinha sido dos primeiros amigos do Dr. Plínio e que foi dos primeiros amigos das sociedades secretas que o Dr. Plínio teve desde o começo. E quando ele dava aula para nós,
ele, no meio da aula, então, era um fulano que conhecia muita filosofia, o professor Orlando disse que era o fulano que ele conhecia, o que mais conhecia filosofia, um verdadeiro gênio. Então ele explicava para nós o que era o ser, a diferença entre o ser e o entre, certo? Se uma vez vocês pedirem para explicar, que eu não sei, certo? Então, mas eu lembro dele explicar a diferença lá entre o ser e o entre, dar os detalhes. No meio da conversa ele dizia, mas vocês sabem, isso daqui me faz lembrar de uma carninha de vitela que eu comi num restaurante em Viena. Olha, tinha um restaurante que era uma delícia. Era na rua tal, você virava à esquerda, descia, tinha uma escadinha, e aí era 1h30 descrevendo o restaurante. Tá? Por que ele fazia isso? Por que um homem dessa inteligência fazia isso? E uma pergunta que eu sempre me fiz, se isso não era uma espécie do teste da escada. Né? E se não era uma espécie de teste maçônico para quem fosse, de mensagem maçônica para quem fosse um pouco mais entrosado. Né? Você sabe que existe uma série de sinais maçônicos, o nome complementar, os 3 pontinhos. Isso é dado em toda a literatura. Não estou contando nenhum segredo aqui. Mas eu me perguntava isso. Então, quando eu li esse livro, eu falei, mas para que essa perda de tempo? Isso seria um aviso? E aí eu fui procurar na internet o Spring. Nós estamos falando de um livro de 1992. Então, nós temos aí já quase 30 anos em relação ao livro. Será que o Spring ainda existiria? Então, procurei na internet o Spring e não achei. Não tinha o restaurante Spring em Roma. E a última vez que nós fomos para Roma foi com o pessoal do nosso colégio e nós fomos, claro, visitar lá o Pantheon. Então eu deixei os alunos com a Lúcia e fui dar uma rodada pelo Pantheon para achar o Spring. Né? E o que é melhor que o Spring do que o pessoal lá dos restaurantes que estão em volta do Pantheon? Quem conhece lá o Pantheon é cercado de restaurantes. Então parei num restaurante, peguei um garçom e perguntei para ele se tinha algum Spring. Ah, estou procurando Spring. E aí o fulano, bem do jeito italiano, Spring? Sim, Spring. Spring? Sim, Spring. Não, Spring, qui, não tem Spring. Não, falei, aqui por volta. Não tem Spring. Falei, será que fechou? Não conheço Spring. Aí eu perguntei para ele quem era um fulano antigo da região. Falei, aquele restaurante lá tem gente muito antiga aqui. Aí eu fui num outro restaurante, entrei lá e falei, Spring? Spring. Não, Spring não. Aí a gente insistia, aí eles ficam com raiva. Não, Spring não. Eu falei, mas não tem Spring em Roma. Eu conheço todos os restaurantes de Roma. Em Roma não tem Spring. Né? Quem conhece os italianos está morrendo de dar risada. Mas que Spring? Que Spring? Spring? Que? Pensa que ele ficou com raiva de você, mas não é. Ele está só dizendo que não tinha o Spring. Então eu falei, bom, acho que me enganei. Aqui não teria uma referência real a isso. Vou continuar a história, nós já daqui a pouco voltamos no Spring. Tá? Então o Monsenhor Carne Seca achou o Frei lá no Spring e disse para o Frei, olha, o Papa está querendo uma foto assim. E o Frei, então, diz, olha, acontece o seguinte, essa estátua não está no Angélico. Essa estátua é uma estátua famosa e não está no Angélico. E aí o Aldo Carne Seca diz, mas o senhor não podia perguntar para alguns dos freis que estão lá, etc. E ele diz, não tem, está todo mundo passeando. Só que tem o Christian, que é um moço que está lá, está estudando arte, está fazendo uma tese, ele passa aqui e ele conhece tudo. Eu já liguei para ele, ele já está pesquisando. Vamos até o Angélico se encontrar com ele. Então vai lá o Carne Seca, o Frei lá, e eles se encontram com o Christian. Quando eles chegam lá, o Christian diz para ele, olha, de fato não está aqui, mas eu já descobri onde ele está. Ele está em Santa Sabina. Santa Sabina é um mosteiro que é também onde os
dos dominicanos, aonde São Tomás ensinou. Né? Onde São Tomás ensinou, e lá que, em Santa Sabina, que São Tomás escreveu a Suma Teológica. O grosso da Suma Teológica foi escrita em Santa Sabina. Bom, aí eles pegam o carro rapidamente, vão lá, tiram a fotografia, conseguem a fotografia e vão levar a fotografia para o Mastroianni, lá, o cardeal, o secretário de Estado. O cardeal fica muito contente, passa um fax 2 horas antes que o Papa tinha pedido, então o Papa vai ter lá a inspiração dele e vai poder rezar, vai poder fazer o sermão, né? E o cardeal fica tão contente que pergunta pro Christian quem que ele é, que pessoa ele é, fala, puxa, esse daqui é uma pessoa boa para eu ter do meu lado. Imediatamente pede o dossiê do Christian. Né? Então vem para ele o dossiê com todas as informações que tinham o Christian. Uma vez um amigo meu foi conversar com um cardeal, né? Esse amigo meu não tinha grande importância que nem nós. Né? E quando ele foi conversar com o cardeal, ele via que o cardeal tinha um papel na mão, uma pasta. E que quando conversava com ele, fazia perguntas para ele e olhava para a pasta. Esse meu amigo ficou muito com a impressão que o cardeal tinha um dossiê dele, meu amigo, que não era ninguém importante. Quer dizer, eles terem um dossiê de gente é a coisa mais comum do mundo. E outra vez eu também conversando com o cardeal, eu era para ir junto conversar com um determinado padre, e o cardeal me perguntava, por que esse padre não veio? Ele se sentiu mal. Se sentiu mal, sentiu mal. E depois no meio da conversa, por que o padre não veio? Eu falei, sentiu mal. Será que foi isso mesmo? E depois eu fiquei sabendo que o cardeal tinha os podres do padre, por isso que o padre não foi conversar com o cardeal. Então, ele pega lá a pasta do Christian e ele vai se aproximar isso o cardeal vai depois chamar o Christian para trabalhar com ele. Essa é a história do Malek Martin com o Beia. Aconteceu isso. O Beia foi para Roma para trabalhar no Instituto Bíblico. Lá ele conheceu o Beia, que gostou muito dele pela competência e pela capacidade dele. Né? E chamou o Malek Martin para trabalhar com o Beia. A história do Christian é a história do Malek Martin. Bom, então o Malek Martin vai, em todo o livro, descrever uma conspiração feita pelos esquerdistas, pelos progressistas, para implantar o anticristo na Terra. A pergunta é, ele vai depois, nós vamos ver, descrever também uma espécie de anticonspiração. Existiria um grupo organizado para essa anticonspiração? Isso foi um trabalho pessoal do Malek Martin para enfrentar essa gente? Ou havia um grupo organizado que era contrário a essa gente e que queria outra coisa? Essa é a pergunta. Então, vocês estão vendo que tem um primeiro nível de informação que eram os podres do Vaticano. O homossexualismo, a pedofilia, o satanismo, que o Malek Martin vai revelar antes de sair todos os problemas de pedofilia que foram publicados depois do homossexualismo. Depois do ano 2000, né? Depois da morte dele é que começaram a sair esses casos contra João Paulo II. Tá? Então esse é um primeiro nível de mistério. Depois tem um segundo nível. Ele diz que esse pessoal não é gente podre que só queria gozar a vida. Eles têm uma organização para implantar o reino do anticristo na Terra. E a pergunta que então, isso daqui está claro no livro. A pergunta que eu faço é, não tem um terceiro nível de associação que ele deixa só insinuado aqui no livro para tentar fazer uma certa... chamar alguns para algum trabalho? Tá? Bom, se for assim, ele estaria dando alguma... Está aqui a estátua do Noli Me Tangere, do Bernini. Tá?
Então, vocês estão vendo, ela está tentando encostar em Nosso Senhor, e Nosso Senhor está dizendo que não. Durante o livro, o Christian vai se perguntar por que o Papa queria justo essa imagem, e ele vai dar a mesma resposta. Já sei, essa imagem foi para ele a mesma visão que eu tive vendo um outro retábulo. Deixa eu ver se tem aqui. Nossa, peraí, se eu já abri o seu sistema, não, acho que eu acabei tirando. Esqueci agora. Então, o retábulo que ele tinha visto, que é da morte a crucifixão de Nosso Senhor, né? É um retábulo do fim da Idade Média, uma coisa horrorosa. Né? Então ele diz assim, ele estava fazendo a tese dele de doutorado sobre esse retábulo. Tá? Esqueci o nome, depois eu... Deixa eu ver. Retábulo... Aqui. Mostrar pra... Ele comenta, então, né? É claro, então o Christian dizendo aqui no livro, né? É claro, sussurrou em voz alta, ao se lembrar da expressão que Bernini havia capturado no rosto de Madalena. Vendo a Madalena aqui, tá? O Santo Padre também estava buscando inspiração, até mesmo um milagre. Talvez o mesmo tipo de milagre que Christian encontrava tão inesperadamente. Christian trabalhou em busca do milagre, sem estar consciente. O Papa estava consciente que buscava um milagre. Qual foi o milagre que ele foi? Foi nesse retábulo aqui, que ele viu, o retábulo de Grünwald. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, aqui, ó. Dá uma passadinha, seu João. E para os outros, depois, é um retábulo, vocês vão ver uma coisa... Passa para os outros. Ah, você está colocando isso? Não tem aí. Tá, mas está aqui o retábulo, né? Pega alguém aqui, ó. Pega você e passa para trás. Tá? Depois você me devolve isso. Tá? Esse retábulo, o Christian disse que também para ele é só foto, vê só a foto. O que interessa é ver o retábulo. É um retábulo que é considerado precursor do maneirismo. Já tem toda a mentalidade, uma coisa feia que dói. Como é que o Christian vai ter inspiração nisso? Então ele diz que talvez tenha acontecido, o Papa estava procurando uma inspiração que era a mesma, que ele já sabia, ou seja, o Papa estava tendo uma ação para ter um milagre que o Christian teve sem saber. Tá? Acontece que é curioso essa história. O que tem curioso nessa história é o seguinte: esse Noli Tangere, ele está, então, segundo o Marek Martin, então ele estaria no então, como? A pergunta? Já tem uma hora. Então vamos tentar acelerar aqui, né? Então estaria no Santa Sabina, tá certo? Então acontece que isso a gente pesquisa na internet atualmente, e essa estátua não estava em Santa Sabina. Onde estava essa estátua? Essa estátua está exatamente onde o Papa dizia que estava, no Angélico. Então o Marek Martin teria se enganado de lugar. É curioso. Por que ele colocava a estátua no lugar errado? Aí uma pessoa conhecida minha foi para Roma e eu pedi para ela até Santa Sabina para perguntar se aquela estátua tinha passado por lá, porque de repente naqueles anos estava lá. E um monge de Santa Sabina diz, um monge, um dominicano, diz: não, essa estátua nunca veio para cá. Não tem lugar para essa estátua aqui. Essa estátua sempre esteve no Angélico. E ele chama atenção para isso no livro. Ele chama atenção. Os próprios personagens se questionam: o que a estátua está fazendo lá?
Eles ficam com esse questionamento. Isso, eles se questionam. Então, em Santa Sabina, teria alguma coisa lá, né? Por que eles meteram essa estátua lá, tá? Bom, algum tempo atrás, eu tive contato com, faz um certo tempo, um dominicano. E esse dominicano falou para mim que ele estudou em Roma. Quando ele disse para mim que estudou em Roma, eu perguntei para ele, você estudou aonde? E aí ele falou para mim que tinha exatamente estudado em Santa Sabina. Então eu perguntei para ele, né? Frei, tem um restaurante lá chamado Spring? Resposta do Frei para mim foi não tem restaurante nenhum chamado Spring. Não falei nada da Casa Varrida pelos Ventos, não tem não. E aí o Frei me disse, tinha um outro restaurante, onde os chefes da congregação e os dominicanos se encontravam. Das congregações, das cardeais do Vaticano. Das congregações se encontravam. Inclusive, quem frequentava lá, antes de ficar papa, era o cardeal Ratzinger. Qual era o nome? Puxa, não me lembro. Mas o padre tal lá da nossa congregação deve se lembrar. Vocês podem imaginar, foram os 15 dias mais demorados da minha vida para eu me encontrar com ele de novo, né? Eu mandava uma mensagem, então, etc. Lembrou? Etc. Lembrou o nome? Aí me encontrei com ele de novo, nós conversamos, tivemos uma conversa bem agradável. No final da conversa eu falei, Frei, o senhor lembrou o nome lá? Ainda bem que o senhor falou para mim, porque eu lembrei o nome e estava esquecendo de contar para o senhor. O restaurante chama O Vivan. É um restaurante que fica perto do Coliseu, do Pântano. O Vivan. Não era Spring, mas curiosamente ele ficava perto do Pântano. Tá certo? Você não tinha dito que era o Pântano. Eu não tinha falado nada do Pântano. Ele não tinha falado nada do Marcos, só tinha perguntado do Spring se era um lugar onde os dominicanos iam. E ele, então, me veio com essas informações. Então, eu peguei. E agora, como a gente tem a internet, fui olhar lá o restaurante. Depois eu recomendo para vocês entrarem no site do restaurante, que está até lá, que está até hoje lá. É curioso porque é um restaurante italiano que apresenta tem esse nome em francês, mas cujo as informações estão todas em inglês. Não está em italiano, está em inglês. Então, ao invés de apresentar de cara o cardápio, ele diz que esse restaurante tem como finalidade espalhar o apostolado por todo o mundo. E eles têm um grupo que trabalha nesse sentido. Isso é muito comum, né? Você vai num restaurante e aí, em vez de ter o cardápio, tem lá o restaurante dizendo, não, nós trabalhamos para isso, nós trabalhamos para aquilo, né? É uma coisa bastante comum. Então, tem lá, e quando você vai pegar as informações, eles vão explicar por que eles chamam o vídeo. E ele se reporta, então, o fato do Evangelho de São João, aonde Nosso Senhor chega com a mulher do poço e a samaritana. Então, Nosso Senhor fala com a mulher do poço, onde está teu marido, né? E ela diz que ela quer que ela me dê, Nosso Senhor fala da água, e ela fala, me dê essa água viva. Né? E aí ela, de posse dessa água viva, ela foi fazer apostolado. Então, eles dizem que eles querem tirar essa água viva da fonte. Como é que é fonte em inglês? Como? Fountain. Não. Em inglês? Poço, Well. Não. Outra palavra. Outra palavra, muito parecida. Está lá, está no texto lá. Spring. So hard também. Então eles dizem que da onde eles tiram a água para o apostolado deles é do Spring. Está aí o Spring do Malaquimã.
Está no texto lá, vocês podem pegar, não fui eu que inventei, não. Está lá dizendo. Tá logo lá o poço tem lá o espírito. Ele não fala que lá se reúnem os padres, etc. Mas então, o Malek Mark deu um lugar onde eles, de fato, eles fazem as reuniões. O padre falou, o Frei falou, mas mandou dizer, né? Falou, não vai lá de dia. Isso. Porque de dia é um restaurante comum. Na verdade, quer dizer, vai lá de dia, porque é um restaurante comum. De noite é que vão lá Os clérigos. Aí ele cardeais. falou para mim, você quer conhecer esse restaurante? Vai lá, se quer comer, vai de dia. Porque de noite não tem comida, tem a reunião dos clérigos. Né? Mal sabia ele que eu queria saber. Você vai pra noite. O interessante é que ele coloca no livro, né, se refere ao restaurante do livro, com uma certa intimidade, né? Coloca um nome e só Isso, saberia que realmente frequentava. isso. Então, A ele descrição, está escrevendo para um certo grupo de pessoas que Existe um estavam direcionamento. lá naquele local. E ele então está contando uma história para o público em geral, né, que fala dos podres do Vaticano. Para os tradicionalistas, que fala então aquelas pessoas que são contrárias à igreja se uniram e estão dando um golpe na igreja. E para um grupo ainda menor, dizendo que é para eles fazerem alguma coisa. O que ele estaria dizendo, então? Qual seria a mensagem para esse pequeno grupo? Tá? Então, aqui está a história. Tá? Então, eu vou agora passar mais rápido por aqui. Né? Então, o tema central do livro são o plano feito pelo cardeal Mastroianni, que é o Casaroli, né? Com a maçonaria. Ele vai se unir, então, a esse grupo que quer implantar uma religião universal, um governo universal, para a destruição da igreja. E com isso eles querem fazer uma democratização da igreja, com o Papa renunciando e fazendo uma colegialidade na igreja. Né? Tá? Então, aí o que ele vai fazer o Mastroianni? Ele vai, então, pegar como é que ele chama aqui? O Christian, né? Ele vai pegar o Christian e vai fazer o Christian e divulgar, consultar dele por todos os bispos. E ele, quando ele combina com a maçonaria, ele descobre que o irmão dele trabalhava no escritório lá da advocacia, que era um grande escritório, e que ele esse irmão então vai ser eleito o chefe lá de um importante departamento da União Europeia. Então, com isso ele faz a união dos dois irmãos, e com isso o irmão lá, o Christian, vai poder prometer um monte de coisa para os bispos, e com isso os bispos vão responder àquela demanda, e sendo atendido naquilo que eles estão pedindo, vai ficar muito claro que eles devem se posicionar contrário ao Papa. E o Christian, ingenuamente, vai trabalhar para o Mastroianni, que nem o Malek Martin teria trabalhado para o Beria. Uma ingenuidade, ele ajudou a fazer um documento que seria anticatólico, que ele vai perceber só no final da vida, que nem o Christian. O Christian vai ficar amigo do Carne Seca, vai ficar amigo do Danley, né, e vai conversar com eles e vai dizer: eu não entendo o Papa. Eu não entendo. Porque como é que o Papa se diz contrário a toda essa gente e só nomeia gente que não presta para os cargos importantes, tá? Eles vão apresentar um Papa com uma grande visão política. Eu estou pulando essas partes depois, porque não dá, evidentemente, uma aula para contar todo o livro, né? Ele vai apontar o Papa com uma grande visão política e contatos com Gorbachev, né? E vai o Gorbachev, então, querendo se salvar, ele vai ter muito contato com o Papa. O Papa vai ser um homem que vai ter uma esperança enorme na Rússia.
e que acredita que vai haver uma intervenção direta de Nossa Senhora na história e que ela vai aparecer na Rússia por causa do segredo de Fátima. Ele apresenta o Papa indo conversar com a irmã Lúcia, o Mastroianni sabotando a conversa, né? E o Papa teria um carteio com o Gorbachev, que na época estava caindo lá de podre na Rússia. E aí, então, ao mesmo tempo, ele apresenta o serviço secreto americano como muito desconfiado em relação ao Papa. Por que o Papa tem tanto interesse na Rússia? E eles mandam, então, um fulano chamado Gil Apeyard, que vai conversar com o Papa e vai ficar muito admirado com o Papa. E ele é um fulano maçônico, esse Gil Apeyard. Acho que tem um texto aqui para frente, mas eu vou só falar direto. O Gil Apeyard vai ser Rosa Cruz. E ele vai descrever uma divisão da maçonaria. Então ele diz que tem uma parte da maçonaria, que é a maçonaria italiana, que vai querer uma união do mundo global sobre uma religião só, sobre a orientação de um grande governo. Contrário à maçonaria inglesa, que vai querer uma união mais mística, onde cada um conserve a sua religião e cada um vai se salvar na sua religião. Então, não teria uma religião universal, né? Então, se é protestante, continua protestante, pratica bem o protestantismo, que você vai chegar numa filosofia, e essa filosofia é que vai te salvar. Se é budista, a mesma coisa, se é católico, a mesma coisa. Essa é exatamente a tese atual da direita católica, chamada filosofia aperena, né? Em que eles dizem que é uma verdade que está acima de todas as religiões e que os homens, então, vão chegando a essa verdade, eles se salvam. Tem um artigo que eu recomendo, sempre recomendo para as pessoas lerem, né? Então, é um artigo de uma revista chamada Revista Verbo. O artigo foi escrito em duas partes. No primeiro número, que graças a Deus foi o primeiro e penúltimo, e no segundo número, que mais graças a Deus ainda, foi o segundo e último. Tá? É chamado Nas Garras da Esfinge. Esse artigo foi escrito pelo Olavo de Carvalho. Leiam com atenção, né? Lá o Olavo vai definir o que ele entende por perennialismo e vai dar a filosofia da direita. Ele diz exatamente isso, que existe uma verdade transcendente, que essa verdade não é para todo mundo, que essa verdade não se chega pelo raciocínio, que essa verdade se chega por uma iluminação, e que aqueles que chegam nessa verdade têm uma transformação que então coloca aqueles que são os crentes se salvam assim, de uma maneira muito dura, muito difícil, cumprindo regras. E essas almas que são uma espécie de escol, elas se salvam, têm essa verdade e já têm a salvação aqui na Terra, se transformando em Deus. Está escrito lá isso. Certo? Está escrito. Um padre que em Roma me ofereceu um acordo com a TFP, pedindo que eu cessasse os meus ataques à TFP, foi um dos que, padre conservador, que me diz que esse artigo daí ele não vê nada de errado. Isso daqui é só um jeito do Olavo de Carvalho se manifestar, dizendo que de fato aquilo é a filosofia da direita, mas está certo. Ele defende tudo isso. Tá? Então, o americano vai ficar assombrado então com o Papa e vai estar disposto a apoiar o Cristo. Bom, a história então vai... agora já estamos entrando aqui no fim dela, né? O Christian, então, ele vai ser chamado para ajudar o Mastroianni, e no meio, então, ele vai sempre conversar com o Carne Seca, etc. E no meio das investigações dele vai aparecer os casos de homossexualismo e de pedofilia nos Estados Unidos, né? E o Christian, então, vai se dispor a investigar isso.
E aí ele vai ver que ele está sendo enganado pelo Mastroianni. E aí ele vai fazer jogo duplo. Ele vai fingir para o Mastroianni que ele é amigo do Mastroianni, mas na realidade ele está investigando os casos de pedofilia. E o Mastroianni, então, o Denley é destituído, lá, é perseguido da ordem, o Papa abandona ele, o Cristo se pergunta como é que o Papa abandona ele, etc. E o Carne Seca, então, também vai ser mandado para fazer um trabalho longe, e o Mastroianni, então, vai conseguir fazer com que ele era um fulano cego, e ele consegue fazer com que seja colocado, ele pingava toda noite um colírio, seja trocado, em vez de colírio, ele coloca um ácido na escrivaninha do padre. E o padre, então, pinga, e aí pinga na vista dele um ácido. E ele começa a gritar de dor, ele vai até uma escada, ele rola e ele morre. Né? E o Carne Seca tinha dito que havia esse perigo dele morrer. Já tinham tentado fazer um atentado contra ele, etc. Né? E ele diz para o Cristo que ele tem um diário, e que no diário dele que estaria lá o grande documento para ele, Cristo, procurar. E o Cristo, então, vai atrás do diário e ele vê, então, que o Carne Seca teria deixado num lugar dos arquivos lá secretos do Vaticano um documento a respeito da pedofilia. E o Cristo, para sair de noite, ele entra lá com a ajuda do secretário do Papa, ele entra lá e começa a procurar nos locais aonde poderia estar esse bendito desse documento. Enquanto isso, tem toda a agitação política e o Mastroianni lá querendo forçar o Papa a renunciar, e o Papa diz que vai para a Rússia. Então o Mastroianni diz, olha, só vai para a Rússia é um lugar perigoso, o Papa não foi para a Rússia. O senhor não quer deixar, então, imagine que prendam o senhor, né? Como é que fica? Nós ficamos sem governo. O senhor não quer deixar aqui já uma carta de renúncia? Que ela simplesmente, se configurar que o senhor não pode continuar reinando, ela sua renúncia seria aplicada imediatamente? Então o Papa diz, tá bom, então, o que os cardeais dizem, né? Que, não pode deixar a igreja, etc. Ele tinha encomendado para esse Frei Denley uma encíclica que ele descreve como é que chama aquela de João Paulo II famosa que foi escrita pelo Ratzinger? Dominus Vier? Esse não? O Tempo de João Paulo II, que dá as principais verdades. Dominus Vier? Não. Não é Veritatis Splendor? Veritatis Splendor, isso. A Veritatis Splendor, que é exatamente, ele descreve a encíclica, quer dizer, mostrando que de fato o Papa tem intenção de escrever. Então, aquilo está sendo escrito, e o Mastroianni, então, pede para o Papa deixar esse documento na viagem dele para a Rússia. Então o Papa deixa, e o Mastroianni já combina de fazer uma viagem super cansativa com o Papa. Então ele vai para a Rússia, anda em vários locais, etc. Ele se esgota, e aí tem gente do lado do Papa que diz para o Papa, você não está vendo que tudo isso daqui é uma perda de tempo? O Papa então está muito cansado, ele esperava um sinal de Nossa Senhora, não vem o sinal de Nossa Senhora, e aí combina. O senhor não quer ir para a Polônia, no santuário de Jasnagora, para descansar um pouco? Então ele para a viagem e vai para o santuário. E aí o Mastroianni, então, ninguém sabe onde está o Papa. Então o Mastroianni começa a dizer, olha, tem aqui um documento do Papa, dizendo que se ele tivesse incomunicável, equivaleria à renúncia dele. Ninguém sabe onde está o Papa, então ele renunciou. E começa a correr no mundo inteiro que o Papa teria renunciado. Ele vai lá para o santuário de Jasnagora e lá está combinado que ele vai sofrer uma pressão, e o núncio na Polônia, que era amigo do Mastroianni, vai levar uma carta para o Papa só para ele dar um de acordo com aquela renúncia, só para fortalecer o documento. Nesse meio tempo, Christian acha todos os podres, o relatório do Carne Seca, que mostra todos os podres dentro da igreja e como até a alta cúpula da igreja estava envolvida com pedofilia, com satanismo
e com homossexualismo, né? E ele, então, quer entregar para o Papa. E aí ele fica sabendo de toda essa história, que o Papa, onde está o Papa, onde não está fugindo, que estão falando da renúncia do Papa. Então ele percebe que é tudo uma manobra para o Papa renunciar. O fulano lá da CIA tinha ficado muito amigo dele, o americano, né? E ele diz, olha, eu preciso chegar até o Santuário de Jesus agora. E o americano, então, Rosa Cruz, etc., mas da linha mística, resolve apoiar ele. Então, arruma para ele um avião para ele ir até... o irmão dele também tinha se convertido. Sei por isso. O irmão dele tinha deixado a religião, tinha aderido lá a todos os princípios errados, tinha defendido os documentos do Vaticano II, e tem um acidente com o filho do irmão, e o irmão acaba se convertendo por causa desse acidente. Então eles ligam para o irmão, olha, você vai até a Bélgica, da Bélgica você faz isso, depois você faz aquilo. E no final das contas tem um helicóptero da NATO pronto para o Christian, para ele ir até o santuário de Josnagora e chegar lá antes que o Papa renunciasse, né? Então, enquanto ele está fazendo todas essas peripécias, um núncio sai para levar o documento para o Papa, porque ele sabia que estava em Josnagora. Então, o Papa está lá e está o Danley, está também o secretário do Papa, que é aquele Monsieur Lavish, né? Que ele coloca um outro nome, mas também quem pronunciava lá, um polonês. Estão lá conversando com o Papa e está o chefe do santuário, que está dizendo para o Papa, de fato, someteu os pés pelas mãos, fez uma confusão, essa viagem à Rússia foi um desastre, o senhor precisa renunciar, e o Papa está dizendo que ele vai ter que renunciar. O Papa, quando ele tinha descoberto todos os casos de pedofilia, ele não tinha imaginado que era uma conspiração. Isso que o Christian vai mostrar para ele. Então tem um diálogo aqui do Papa que é tremendo, onde ele se pergunta se ele não teria cometido pecado mortal, permitindo todos os erros que entraram na igreja. Ele vai falar com o confessor dele, que é um fulano conservador, né? Bem conservador, e o fulano diz que, de fato, na confissão, diz para ele, eu acho que o senhor cometeu pecado mortal, sim, pela gravidade. Então o Papa está com a consciência pesada, foi lá para a Rússia para ver se resolveu os problemas, não resolveu, só causou mais confusão, e o Papa, então, está chegando está lá em Josnagora sob toda a pressão. Não se sabe como, o lugar onde o Papa era secreto. O povo na Polônia fica sabendo que o Papa estava lá em Josnagora e começa a andar pelas estradas para ir se encontrar com o Papa. No começo tem só um grupinho lá na frente, eles começam a cantar músicas em polonês, começam a pedir a vinda do Papa, já tinha anoitecido, e aí começa um monte de gente para lá. O carro, então, do núncio acaba ficando preso no meio da multidão, ele pede um helicóptero, né, para o governo polonês, mas é de noite, é de sexta para sábado, não tem ninguém lá no governo polonês. O Mastroianni fala com ele, você tem que chegar de qualquer jeito lá, e eles estão tentando, eles tentam pegar uma estradinha de terra, mas não vai. Mas nesse meio tempo, o Christian com o helicóptero chega lá. O Papa então está na sacada, tem uma multidão enorme lá, cantando e falando a respeito do Papa, e o Christian chega para o Papa e diz, olha, tem aqui os documentos provando que, na realidade, tem uma conspiração na igreja homossexual, satanista e de pedofilia. Não é simplesmente as pessoas que cometeram esse pecado, mas é uma conspiração feita contra o Senhor. Então o Senhor tem que reagir, né? Então, nós estamos na última página do livro. O Christian, que eles chamam de Gladstone, voltou o olhar para Damien Sterry, que era o tal monge que teve lá desde o começo, o frei dominicano, né? Ainda mantendo vigília no umbral da porta. O
porque o reitor de agora tem tentado colocar eles para fora, e eles têm ficado assim meio na porta. E pensou com ele, e pensou como ele. Também encontrara o seu caminho para a casa varrida pelos ventos. Então, os dois tinham encontrado o caminho para a casa varrida pelos ventos. Após seu serviço sacerdotal ter sido pisoteado em Roma, e em seguida ferida pelo cardeal apóstata de Century City. Ele está dizendo que os dois tinham ido lá para casa varrida pelos ventos. E cardeal apóstolo dele? Como? E cardeal apóstolo? Qual que é? De Century City. Tem um cardeal, um americano aqui, horroroso. Chamado do Theodore McCarrick, né? Não, não é o McCarry, é outro. Certeza? Certeza. É outro, é um antecessor, acho, do McCarry. Né? Então, apesar de tudo, como ele reuniu a sua coragem e insistiu em fazer um bom trabalho na América do Norte para o Papa Islâmico. Né? Então, mas o rosto daquele homem corpulento irlandês estava agora tão distorcido pela dor e pela perplexidade que Christian precisou encetar alguns passos para ficar ao lado de Stan. Aí o Chris pergunta para o Stan, porque o Stan tinha comido um pouco de diabo amassou, de perseguição, etc. Então o Stan pergunta para ele, Chris, o que você acha? Ele virá ou não virá? Está falando do Papa. Então pergunta o Stan, que é um dos líderes da Casa Varrida pelos Ventos, pergunta para o Christian, que é um membro da Casa Varrida pelos Ventos. O Papa virá ou não virá? Ou seja, ele está perguntando, ele vai passar por nosso lado ou não vai? Gladstone sentiu um frio repentino em seu coração. Não teve nenhuma palavra de consolo para a aflição de Stan. Voltaremos por nós mesmos? Dame para que nos crucificam? Né? Então, perguntou. Mas será que alguma vez teremos realmente conhecido o que impulsiona este homem? Então, eles estavam tentando captar o Papa. Mas eles tinham conhecido o que fez o Papa? Você o conhece tão bem quanto eu. Será que ele alguma vez realmente aliviou a nossa dor? Não nos deixou em dúvida eternamente? Nós estamos vendo que ele está criticando o Papa, a atitude dúbia do Papa. Sem termos certeza de que nossas ordenações sacerdotais sejam válidas, ou que seja necessário ser católico para ser salvo. Então, assim, olha o ponto que o Papa nos levou. Nós nem sabemos se nós somos padres mesmo ou não, e se é necessário ser católico para ser salvo. Então, ele está fazendo uma crítica pesadíssima. Ele não nos deixou em graves dúvidas sobre tantas questões vitais, permitiu-nos que fôssemos cravados em tão sérias dúvidas. Então, um diz para o outro, será que ele vem conosco? O outro fala, puxa, mas esse que fez tão mal para nós, será que ele virá conosco? Então, o Cristo responde, eu continuarei com ele. Talvez eu possa levá-lo a ceder. Mas não sei, Dani. Há tantos de nós agora, todos caminhando para o desastre ao longo da vida. Sei apenas que ele nos abandonou, peça por peça, nas pequenas e nas coisas grandes. Será agora diferente? Eu não sei. Você conseguiu entender? Então, ele está... Não entendeu isso? Não. Ele está dizendo, eu vou convencer o Papa com esse relatório que ele tinha levado para o Papa a ver. Mas esse Papa fez tão mal para o nosso lado, será que eu vou convencer? E o Papa está lá na sacada... E o lado dele seria supostamente o do conservador. Dos conservadores. Ele está lá na sacada, esperando, sabendo se ele não renuncia ou não renuncia. Chris avançou novamente para o terraço, onde estava o Papa. Então ele levantou os olhos para o Papa em silêncio, enquanto questões prementes invadiam sua mente. Poderia ser a última resposta. Santo Padre, para a carne seca, para Stanley, para Gutemarch, todos os amigos dele, para todos nós, silêncio. Tudo se resumia a isso, santidade. Todos os seus anos como pontífice, todos os milhões de quilômetros em peregrinações papais,
todos os milhares de milhões de homens, mulheres e crianças que viram o seu rosto e ouviram sua voz, todos os vastos rios de palavras que o Senhor verteu em tantos idiomas, em todas as cidades que visitou, todos os líderes mundiais que o Senhor visitou e que o visitaram, tudo está reduzido a isso, Santo Padre. Então ele está dizendo, Padre, o senhor vai renunciar? O senhor vai abandonar tudo que o senhor fez? Para a sua reclusão em uma solitária colina do sul da Polônia, a mano de astutos inimigos de Cristo, poderia isso ser realmente a vontade de Cristo para o seu porta-voz, o seu vigário pessoal nessa terra? O senhor poderia, na verdade, pensar que o Deus que veio a ser crucificado para nós lhe daria algum sinal para justificar sua aquiescência naquelas insignificantes disputas de pigmeus? Ou na obscura vontade das forças do mal, a qual esses homens servem? Então, ele está dizendo, não, Cristo, você acha que Deus tinha a obrigação de te dar um sinal visível como você queria? Certamente essas perguntas devem ocorrer à vossa santidade, antes de permitir que a página final desses terríveis acontecimentos seja virada e o capítulo da história de vossa santidade se feche para sempre. Então o Papa está para renunciar e o Cristo está fazendo um apelo para ele. Precisamente agora, Santo Padre, é o momento da verdade. Gladstone deu mais um passo em direção à sacada do mosteiro de Jasnagor, um passo para mais perto do Papa Eslavo. Ainda não chegou o momento de amanhecer, mas faltam poucos minutos, Santo Padre. A voz de Cristo foi abafada por uma inesperada explosão de fortes aplausos da multidão. Algumas equipes de televisão haviam chegado a Czestochowa e acendido seus potentes holofotes para iluminar a cena. Ainda em silêncio, o Papa Eslavo ergueu os olhos para o amanhecer. A persistente garoa havia cessado. Os bancos de nuvens começavam a se abrir, desenrolando um tapete brilhante de estrelas por trás deles. Mas Gladstone havia dito: não havia nenhum sinal de amanhecer no céu do Oriente. Acabou. Então, ele não disse se o Papa renunciou, ou se o Papa não renunciou, ou se o Gladstone convenceu ou não convenceu ele. A pergunta que fica é: o Papa renunciou? Não, né? João Paulo II não renunciou. Portanto, o Gladstone convenceu ele. A história que está por trás do livro é que eles conseguiram captar a simpatia do Papa para o movimento deles. Por isso que o Papa tem uma mudança. Tem dois João Paulo II na história. Tem um João Paulo II, que é aquele que vai, no começo do pontificado, e até certa parte dele, onde tem um monte de problemas. O Papa que chega a dizer que a teologia da libertação é útil, oportuna e necessária. Mas houve um movimento... O encontro de Assis, que faz um monte de coisa. Mas é diferente do Papa Já do final da vida, né? Como? Do final da vida dele. Do final da vida dele. Houve um certo momento que, evidentemente, ele mudou. Ele começa a ter simpatias pela missa antiga, que ele escreve a Veritatis Splendor, né? E que acaba sendo considerado pela história como um Papa conservador. Quando se fala da geração que quer a missa antiga, se fala da geração, não se fala só da geração Bento XVI, se fala da geração João Paulo II Bento XVI. Essa mudança de personalidade dele se deu antes ou depois do atentado? Depois. Bem depois do atentado. Então, é inevitável que esse Papa tenha uma mudança. Ele tinha uma posição política correta, né? Tanto é que ele vai derrubar o comunismo. Ele vai ser a grande pessoa que faz derrubar o comunismo. Mas aqui no livro a gente vai ver, ele diz que Cristo vai mudar a igreja, que a igreja tem que desaparecer, que vai ser de outro jeito, que aquela forma de igreja tem que acabar, etc. E depois ele muda, se arrependendo. Tá? Bom, então, o que me parece aqui, óbvio, a juízo, né, de todo mundo que for ler, de alguém que arrumar uma interpretação melhor que a minha, que o terceiro nível do livro é a atração de João Paulo II. Tá? Tem a ver, então, no Mitangelo? Né? Essa é a pergunta. O que é interessante, aqui eu vou falar uma palavra só. O Renascimento foi um movimento gnóstico. Né? Um movimento que tinha uma doutrina gnóstica.
É claro que eles não podiam se difundir como gnósticos, porque a sociedade não ia aceitar e a igreja iria condenar. Então, os quadros deles são, eles manifestam a doutrina deles através de símbolos nus, símbolos que dão a ideia da doutrina daquilo que eles pensam. Então, tem um quadro conhecido disso, que é analisado pelo professor Orlando, chamado Santana, a Virgem e o Menino, que é um quadro onde está Santana, atrás está na frente da Nossa Senhora, e depois tem o Menino Jesus. Né? E o Menino Jesus está segurando uma ovelha, um carneirinho. Esse quadro mostra os 3 níveis que os gnósticos consideram as pessoas. Aqueles que são, o primeiro nível, que é o mais baixo, que é aqueles que são apegados à matéria, que no caso está sendo o menino Jesus, porque ele está segurando com as 2 mãos o carneiro. O segundo nível, que são pessoas que já têm um certo desprendimento da matéria, já usam a inteligência, mas que ainda têm os olhos voltados para a matéria, que no caso é representado por Nossa Senhora, que está vendo o menino Jesus e está próximo dele. E o terceiro nível, que são das pessoas que já estão desapegadas da matéria, já estão separados dela e que já têm o contato místico, né? E que no quadro é representado por Santana, que olha com certo desprezo para Nossa Senhora, para o menino Jesus, uma certa compaixão, dizendo, coitados, ainda estão nesse nível. Tá? Tem um outro quadro nesse sentido, chamado O Verão de Primavera de Berlim. Botticelli. A Primavera de Botticelli também tem esse mesmo esquema. É curioso que no quadro, então, que ele vai mostrar o que ele chama a conversão de João Paulo II, ele põe um quadro onde Nosso Senhor está dizendo para alguém, não me toques, não venha com matéria. Tá? E é esse quadro, então, que teria, segundo ele, dado a iluminação para João Paulo II, que teria provocado a conversão dele. É claro que o quadro não. Como? Estátua. Uma estátua, perdão. A estátua. Né? Então, é claro que a estátua não deu essa conversão. O que o Malek Mark está dizendo é, olha, gente, João Paulo II ficou simpático a nós. Não ataquem mais. Ele passou para o nosso lado. Ele agora nos favorece muito mais do que antes. Né? E para terminar, uma elucubração, termino mesmo agora, a elucubração. No livro, o papel do cardeal Ratzinger é praticamente insignificante. Praticamente insignificante. Ele cita o cardeal Ratzinger, é um tal de Rundulf, né? E fala dele, fala como uma pessoa contrária ao Concílio Vaticano II, que coloca para o Papa dizendo que tem que se discutir as questões doutrinárias, e o Papa não quer discutir. Mas o papel dele é mínimo. Ora, nesse ponto, o Malek Mark errou. Porque é claro que o papel depois do Ratzinger vai ser um papel muito importante. Curioso essa informação de que o cardeal Ratzinger frequentava o tal restaurante. Será que ele teria conhecido, então, essa gente e teria visto essa gente a chance de fazer uma renovação da igreja? É fato que o Papa, o Bento XVI, se encantou por algumas novas comunidades como exemplo de renovação da igreja. Por exemplo, os arautos do Evangelho. Está citado no livro do Papa que um exemplo de renovação seria os arautos do Evangelho. Aí, como é que você explica isso? É tão simples, ele se enganou. Até Santo Décimo se enganou com o Sion, porque o Bento XVI não podia ter se enganado com os arautos do Evangelho. Então, mas isso mostra que talvez Bento XVI também tenha se aproximado dessas pessoas. Teria então existido um plano para fazer Bento XVI renunciar com a decepção desse movimento? Acho razoável colocar essa pergunta. Sobretudo, quando eu fui tratar com
no Vaticano a respeito dos arautos, duas autoridades lá me disseram que o Papa tinha renunciado por causa da decepção dele com os grupos conservadores. É claro que eu não conversei nada, eu estava ainda pelos jeitos com esses cardeais. Mas é interessante essa informação. Não, falaram que eles são de esquerda. As novas comunidades. Que as novas comunidades, elas representaram um desastre para a igreja. Que Bento XVI tinha visto nelas uma grande esperança. E depois ele teve uma grande desilusão. Que teria levado ele a um momento de depressão e teria feito ele renunciar. E que ele tinha esperança de fazer o novo Papa, né, influenciar o que de fato, ainda que se ele teve ou não teve, não aconteceu. Tudo bem? Tá bom? Não sei se tem alguma pergunta a mais. Uma história eletrizante. Eu recomendaria para vocês. Tem pergunta aí? Não, vamos encerrar a live, né? Vamos encerrar. Sim, tá bom. Vamos só encerrar a live e depois. Vamos então encerrar a live aqui, porque nós já estamos há um tempão com vocês. Vamos rezar então para encerrar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, os que estão aqui, se quiserem me perguntar agora aqui,